Boa noite. Acho que é sempre difícil falar depois de uma história dessa, né? História violenta e sangrenta. Vou contar um pouco para vocês que a minha história também acho que não é muito diferente dos rinocerontes, né? Só que eu nasci e me criei em um dos bairros considerados mais violentos do mundo na década de 90 e a corrida por dinheiro tratava-se de vida de pessoas, né? Então eu nasci num lugar chamado Parque Santo Antônio, que na década de 90 foi considerado um dos lugares mais violentos do mundo. O Parque Santo Antônio é uma favela localizada no extremo sul de São Paulo e naquela época era um lugar totalmente desabitável, quer dizer, as pessoas não tinha muitas casas, não tinha muitos barracos. E aí vinham pessoas do norte e nordeste do país, que geralmente lá na cidade deles faziam trabalhos digamos, de cangaceiro, né? Quer dizer, pessoas que cuidavam de fazendas, cuidavam de famílias ricas, enfim. E sabe-se muito bem que naquela época em São Paulo você podia trabalhar em 2, 3 empregos. Então, quer dizer, o emprego batia de fato na tua porta, né? Diferente de hoje. Então, essas pessoas iludidas com trabalho, com uma condição melhor de vida, vieram para São Paulo e acabando não conseguindo emprego, elas iam morar, né? Acabavam sendo jogadas para o extremo sul de São Paulo, que aí é Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Jardim Ingá, Parque Arariba, enfim. E essas pessoas, uma vez lá, sem saber ler, sem saber escrever, tinham que trazer as famílias, o que elas faziam? Acabavam tomando conta de bares, né? de comerciantes. E naquela época tinha aqueles pequenos trombadinhas, quer dizer, os meninos que batiam carteira do centro e tal, não sei o quê, e que acabavam roubando a quebrada, acabavam roubando a comunidade. Então o que esses caras faziam? Iam lá e matavam essas crianças, né? E cuidando de bares, as crianças iam lá, roubavam chocolate, roubavam uma série de coisas e bestas, e esses caras acabavam matando. Então foi matando, e acabaram tomando toda a região. Então, quer dizer, começaram a matar, além de crianças, começaram a matar pessoas que roubavam. Naquela época o tráfico era menos visível, o tráfico não era tão soberano quanto hoje. E esses caras matavam ladrão de banco, ladrão de carro, enfim. Matavam. E acabavam ganhando por isso. Ou ganhavam do delegado, que não conseguia prender, de repente, o bandido bambambam, ou ganhava, de repente, do comerciante, que queria paz onde ele morava e acabava mandando matar. E foi nesse contexto que eu cresci e me criei. Então, a violência já vinha dentro de casa, porque eu tinha um pai alcoólatra, meu pai chegava em casa alcoolizado e acabava batendo em mim, nos meus irmãos, fugia para a rua e eu tomava conta de carro, na estrada de Itapecerica tem um banco, a gente tomava conta de carro lá, e geralmente sempre vinha uns meninos mais velhos e batiam na gente. E eu apanhava e falava, cara, um dia eu vou me vingar desses caras. Não sei como, mas né? Um dia eu vou me vingar, um dia eu vou crescer, vou ficar forte, vou pegar esses caras e vou descontar o que eles faziam comigo. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 11 anos, eu passando depois do expediente, né, de trabalho, a gente saía pedindo comida nas casas. E aí eu encontrei uma senhora que estava sentada no portão e eu pedi comida para ela. E ela perguntou meu nome, eu falei meu apelido, né? Ela falou assim, não, seu nome. E eu insistia no apelido. Até que eu, de fato, falei que meu nome era Marcos. E aí ela, você tem sonho, Marcos? Eu falei, tenho. Lá, ser jogador de futebol. O que mais? Eu falei, aprender a ler, né? E aí eu comecei a frequentar a casa daquela mulher, que futuramente se tornou uma das maiores instituições sociais do Brasil, que se chama Casa do Zezinho. E eu fui um dos primeiros alunos de lá. Só que aos 12 anos, meus pais se separaram. Quando os meus pais se separaram, eu comecei a ficar mais tempo na rua. Então, aos 12 anos, eu conheci a maconha. Aos 12 anos, eu conheci o cigarro. Aos 12 anos, eu conheci o que era beber, o que era vinho, o que era Andréia. E comecei a ficar na rua, e fui ficando, e meu desenvolvimento escolar ia só piorando. Aos 14 anos, eu, maconhado, tinha fumado. E para talvez
dizer pra galera que eu era o bambambam, que eu queria fazer parte do grupo, eu acabei assaltando a cantina da escola e fui expulso. Uma vez expulso, os meus pais foram chamados, meu pai falou um monte pra mim, e a diretora falou, ó, teu filho é um animal, teu filho é um burro, não vai passar dos 20 anos. E eu cresci com essa parada de que não ia viver até os 20 anos, até quando eu completei os 31 anos. E a partir daí eu já não queria mais saber de estudar, não queria mais saber de absolutamente nada. Então meu pai morando num lugar, minha mãe morando em outro. Eu tinha uma amiga que a gente sempre trocava ideias sobre o que era a vida, né? Em uma época ela ficou grávida da filha da Alessandra. E aí a gente conversando, ela... como que eu posso dizer para vocês? A gente conversava muito de sonhos, né? O que a gente queria ser, como que ia ser a vida a partir dali. E eu sempre ia buscar ela na porta da escola e via os meninos que me batiam na escola, os meninos que zoavam comigo. Inclusive a gente brincava daquela brincadeira, a verdade ou o desafio, e eu era louco por uma garota, eles falaram para eu ir muito longe, buscar um copo com água, e quando eu voltava não tinha mais ninguém lá brincando. E eu corria desesperado atrás da garota para poder, sei lá, conseguir levar o material escolar dela. E o tempo foi passando, e eu conheci um cara que começou a namorar com essa minha melhor amiga, e uma vez ele me pediu que eu ficasse na casa dele para receber alguns móveis. E aí eu fiquei, um dia, dias, e chegava móveis e eu assinava, chegava móveis e eu assinava. Uma certa vez eu estava mexendo nas gavetas dele e vi um monte de RG, com a mesma foto, só que nomes diferentes. Eu falei, caraca, malandro, que isso? E aí quando eu cheguei, eu comentei com ele, na maior naturalidade e tal, ele falou, cara, nunca mais você vai mexer aí. Mandou embora, fui embora pra minha casa, tipo, porra, o que eu fiz e tal, não sei o quê. Porque sempre que ele chegava do trabalho, vinha engravatado, com a pastinha de senha e tal, ele me trazia alguma coisa. Uma vez foi um celular, uma vez foi um pager, um bip, depois foi um celular imenso. Depois começou a me trazer bermuda, me trouxe um videogame, enfim, me trouxe uma porrada de coisa para que eu pudesse ficar na casa dele. Então, era um cara que andava todo cheiroso, todo bonitão, elegante, gravata e tal, e aquele cara me inspirava, diferente do meu pai, um cara de 1,65 m, bêbado. E aí eu fui ficando, aí depois ele me mandou embora por eu ter mexido nos documentos dele. E eu fui pra casa, mas alguns dias depois ele me procurou, falou, pô, volta lá pra casa, a gente precisa de você e tal. E eu voltei, continuei cuidando das coisas, e um certo dia ele falou, cara, eu preciso ir embora. Falei, vai pra onde? Ele falou, cara, eu vou pro Rio de Janeiro, não dá mais. Ele me explicou que era estelionatário, ele me explicou o que fazia um estelionatário. Foi engraçado que ele falou assim, eu falei, mano, mas o que você faz com isso aí? Ele falou assim, eu assalto o banco. Eu falei, como assalta banco, mano? Com um revólver você entra, pai? Ele falou, não, cara, assalto o banco isso aqui, ó. Mostrou uma caneta. Eu falei, mano, como que você faz? Ele começou a me explicar o que era a prática do estelionato. E o meu sonho se tornou ser um estelionatário, alguém que conseguisse assaltar um banco com a caneta. E para isso, e era muito louco, porque isso ficou na minha cabeça muito forte. E eu falei, eu quero fazer 18 anos para ser estelionatário. Quer dizer, você vai lá, abre uma conta no banco, depois você faz os olerites, depois você pede a senha. Então, eu não vou ensinar as técnicas. E acabou que... então... E acabou que esse mano foi pro Rio de Janeiro, foi morar lá e eu pedi pra minha mãe, né? Com 14 anos eu falei, mãe, posso ir pro Rio de Janeiro? Ela falou, tá maluco, João? 14 anos você vai pro Rio de Janeiro? Eu falei, deixa, mãe. Minha mãe não deixou. Mas quando ela dormiu, eu fiz uma trouxinha de roupa, tinha R$21 no bolso e meti marcha. Fui pro Tietê, peguei um ônibus e fui pro Rio de Janeiro. Lá eu fiquei 6 meses. E esse cara me levava pra favela, me levou pro Maracanã pra ver o jogo uma vez, o Fluminense e Vasco. Enfim, me deslumbrou com tudo que tinha de melhor naquele lugar. Até que ele me levou pra favela, me apresentou os traficantes, que aí tinha um cara que era gerente do tráfico e que ficou muito meu amigo, pelo jeito de eu falar porta, essas coisas, né? Ele falou, não é porta, é porta. E aí nunca mais eu consegui pronunciar o porta, e ficou porta, essas coisas. E aí esse cara ficou muito meu amigo, eu vi morrendo, numa batida policial, ele correu, pulou dentro da caixa d'água da escola e depois ele amanheceu morto, porque a caixa d'água tem um esquema que acabou triturando ele inteiro. Mas antes ele me deixou um legado de quem que é o gerente, quem que é o vapor, quem que é o fiel, o que que é um fuzil, o que que é uma arma, o que que é um revólver, o que que é uma pistola, enfim.
como que endola a droga, como que distribui, o que que é maconha, o que é cocaína, o que que você faz com o crack, de onde vem, qual é a origem, como que usa. E me tornei de aprendiz de estelionatário, um cara que fortaleceria o tráfico futuramente no meu bairro. Então, uma vez eu voltei para o meu bairro, depois de 6 meses no Rio, e vi que os meus amigos estavam assaltando, fazendo pequenos furtos, e eu comecei a roubar com os caras. Então, primeiro naquela época era lotação, tinha as lotação que tinha aqueles caras que gritavam, né? Passava lá e falava, sei lá, pai, e gritavam para onde que eles iam. E a gente começou a assaltar esses caras. Então tinha uns passes e a gente saía com aqueles negócios cheios de passe, cara. Então assim, era melhor que tomar conta de carro, porque numa noite você conseguia 400, 500 pau de passe, de dinheiro, de pessoas que você batia na lotação e tomava jaqueta ou celular, enfim. E ali foi quando eu comecei a roubar, depois eu comecei a roubar carros, depois fomos para cargas, depois foi para coisas mais pesadas. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, nessa transição, os meus amigos começaram a ser presos e eu resolvi não mais roubar porque eu fiquei com medo. Falei, cara, não vou mais, tô tranquilo, não vou mais roubar. E aí conversando, o capeta é sujo mesmo, né? Porque conversando com outro cara que tinha vindo de outra quebrada, fugido de lá, a gente trocou uma ideia e começamos a falar sobre tráfico. E eu falei algumas coisas que eu conhecia do Rio. Pô, sei endolar, sei distribuir, sei qual que é a hierarquia, dá pra gente fazer uma porrada de coisa. Ele falou, se eu trouxer a droga, a gente consegue fazer um trampo? Eu falei, a gente consegue. E aí foi quando a gente começou a vender droga na quebrada. Então, tipo, o que a gente ganhava 600 conto na lotação, por exemplo, 20 conto por semana, era o que a gente conseguiu no primeiro mês. E foi vindo mais grana. Quando veio, a gente já tava o bam. Só que naquela época, não tinha o que tem hoje. A empresa que administra todas as biqueiras e bocas do estado de São Paulo, que é o primeiro comando da capital, né? Não existia isso. Não existia esses caras que comandavam, que controlavam. Então, o que acontece? Como a gente ganhava muita grana, começou a despertar interesse de outros caras que moravam praticamente na mesma rua, que tinha uma biqueira, uma boca de fumo. Né? Biqueira, boca de fumo é a mesma coisa. Modernamente falando, chama-se biqueira, né? Então, você chega falando, você vai na biqueira para alguém, os caras falam, os caras manjam. Então, começou-se uma guerra, porque os caras queriam pegar a nossa biqueira e a gente se defendendo dos caras. Então, tipo, o que eu sabia fazer era vender droga, distribuir drogas, distribuir a galera, mas nunca tinha matado ninguém, nunca tinha tirado ninguém, nunca precisei dar um tiro em ninguém. Só que aí os caras das outras biqueiras começaram a invadir, começaram a atirar na gente, de verdade. E aquilo começou a acertar pessoas, começou a matar pessoas. Então, e o dinheiro que a gente ganhava, a gente investia em mulheres, em carros, em mais drogas, em balada, enfim. E queria mais dinheiro. Era isso, não tinha necessidade de investir em armamento pesado. E aí a gente começou a investir em armamento pesado quando os amigos começaram a morrer. E uma certa ocasião, mataram numa noite só 2 amigos. E aí, voltando lá atrás, eu conversando com essa minha melhor amiga, Ana Paula, e a gente conversando e tal sobre o tráfico, sobre as pessoas que estavam morrendo. Naquela noite tinha falecido uma colega nossa, que ela tinha ido ganhar neném, e sobrou resto de parto, alguma coisa assim, ela não resistiu e faleceu, e nós estávamos combinando que iríamos pro velório dela. Vamos pro velório da fulana e tal? Vamos. E antes, uma noite antes, eu tinha me enfiado de cocaína, não tinha conseguido dormir, estava quase 3 dias virado de droga. E eu e minha amiga fizemos um pacto naquela noite. Como tantas pessoas estavam morrendo, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o Cemitério São Luís. O Cemitério São Luís é um cemitério localizado na zona sul de São Paulo, que naquela época quase 70% da população enterrada lá eram jovens entre 13 e 27 anos, vítimas de morte, matada mesmo. E aí a gente combinou, né, que se caso eu morresse, eu não ia enterrá-la no Cemitério São Luís. E caso ela morresse, também não seria feito dessa forma. E eu fui para casa combinando que a gente ia para o velório
deitei, tomei um banho, deitei e dormi. Segundo minha mãe, ela foi em casa, falou, o neném tá aí, tá dormindo, sobe lá. Subiu, aí olhou, me beijou, deu um beijinho. Falou, quando ele acordar, fala que eu fui pro cemitério. E naquela noite do 28 de abril de 2001, uma gangue rival da nossa fechou o carro onde minha amiga e mais 4 amigos estavam e mataram todo mundo que estava dentro do carro. A partir daquele momento, eu não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer, tinha investido todo o dinheiro em armas, em mulheres, enfim. Estava sem dinheiro para poder realizar o velório da minha amiga. E aí eu voltei lá naquela instituição da casa do Zezinho e expliquei toda a minha situação para a tia Dag, para a Dagmar, expliquei minha situação para ela, onde que eu estava, o que estava acontecendo comigo. E aí ela pediu dinheiro emprestado para fazer o enterro da minha amiga. E aí ela estava sentada assim, ela olhou para mim e falou assim, neném, vem cá, eu vou te dar o dinheiro, mas me diga uma coisa, quem vem pegar dinheiro para fazer seu enterro? Cara, eu não sei se aquilo foi um murro na boca do estômago, se aquilo foi um tapa na cara, mas eu sei que quando eu dei um giro de 360 graus, eu me vi sozinho. Não tinha mais ninguém do meu lado. Meus amigos tinham sido presos, uns amigos tinham sido mortos, eu estava numa guerra sozinho. E ela falou, cara, você é o próximo. Você está sozinho, você não tem ninguém. Olha, quem que está aqui com você vindo pedir dinheiro? Por que você não fala com seus amigos para fazer essa vaquinha? E eu não tinha mais amigos. Estava só. Eu, uma 357, e talvez Deus, não sei. Se Deus talvez estivesse naquela guerra, ele estaria de colete, de fuzil R-15, porque era uma situação bem difícil. E ela falou, cara, sai dessa vida, volta pra cá. Já aprendeu a ler? Eu falei, já aprendi a ler alguma coisa. Mas eu sempre gostei de escrever, mesmo tendo uma defasagem enorme. Tinha parado na 6ª série, uma defasagem enorme de leitura. E aí eu falei, tá bom, me dá o dinheiro que eu vou voltar pra cá. E aí ela me deu um cheque, eu fiz o enterro da minha amiga, devolvi todas as coisas que eu tinha comprado com dinheiro do tráfico, dinheiro do crime, pedi licença para os meus amigos e simplesmente saí do tráfico, saí do crime, saí da guerra. Semanas depois começaram a morrer uma porrada de gente, morreram muita gente, e o meu melhor amigo tira hoje 64 anos de cadeia. Quer dizer, está 14 anos preso. E é o tempo que eu estou longe de todas as coisas ilícitas. E aí eu voltei lá para essa instituição, para a casa do Zezinho. Me colocaram numa biblioteca, boa para quem não sabe ler. Me puseram numa biblioteca. Lá eu estava organizando e vi um livro, cuja capa era um cara com uma... Olha a capa do livro. Um menino com olho vendado e com 2 pistolas assim, ó. Falei, cara, eu vou ler esse livro. E aí comecei a ler, chamava Capão Pecado, do Ferrez. E contava muito a minha história, contava muitas coisas que eu vivi. E eu comecei a ler esse livro, chavei esse livro. Depois, quando eu fui ver, eu estava lendo José Saramago. Depois, quando eu estava vendo, eu estava vendo Euclides da Cunha, Machado de Assis, Essa de Queiroz. E quando eu fui ver, eu era um adicto literário. Então, me interessei pela literatura. Pensei na possibilidade de um dia escrever sobre a minha história, em contar tudo isso que eu estou contando para vocês. Então, voltei para a escola, terminei o ensino médio. Fui para a universidade. Quando fui ver, eu estava sentado na faculdade. Me formei em letras. Dei aula durante 3 anos no colégio onde eu fui expulso. Com um projeto de erradicação de tráfico de drogas dentro e ao redor da escola. E em 2009 eu lancei... Presta para mim. Em 2009 eu consegui escrever esse livro. Lancei. Chama Zona de Guerra. Que conta um pouco dessa história que eu estou contando para vocês. E aí depois eu conheci eu me senti, depois de dando aula 3 anos no mesmo colégio, eu senti que talvez eu fosse mais aproveitável fora da escola do que dentro dela. Então participei de um processo seletivo numa empresa, numa ONG, cujo objetivo era trabalhar
famílias que tinham os filhos expostos em trabalho infantil, quer dizer, famílias que colocavam o filho para vender bala, vender doce, vender chiclete, essas coisas todas. E aí eu fui reprovado na avaliação, porque na entrevista, porque disseram que eu não tinha experiência em favela. Aí eu falei, tá bom. Depois... Mas eu, como um bom taurino, me coloquei à disposição para trabalhar voluntariamente, fiquei lá 3 meses. Nesse tempo de voluntário, isso foi em 2008, né, Lê? 2008. Nesse tempo de voluntário, eu estava atendendo uma região lá do Jardim Ângela. Um cara em cima de um cavalo veio atrás de mim quando eu estava indo embora, botou uma pistola na minha cara. Eu falei, porra, Deus, fiz tudo isso para morrer aqui, né? E aí esse cara perguntou o que eu estava fazendo lá e, enfim, fui explicar o que era ser educador social, o que era fazer mediação de conflito e tal. E esse cara me deixou embora. E eu falei, cara, tipo, não é justo o cara apontar o revólver na minha cara. Nunca fiz isso com ninguém. E assim, eu voltei para essa quebrada, resgatei esse cara do tráfico de drogas. Quando eu perguntei para ele qual que era o sonho dele, ele... Ah, mano, tô virado há 3 dias, como é que se sonha? Eu falei, não, mas se você pudesse fazer alguma coisa, o que seria ele? Ah, mano, acho que eu trabalharia no Aras, cuidar de cavalo e tal. Eu percebi nele o cuidado, o desejo de cuidar de outras pessoas. Talvez ele estivesse no tráfico, não era nem para fazer maldade para os outros, mas para cuidar das pessoas, de fato, de uma forma inconsciente. Então, depois que eu resgatei esse cara do tráfico, vieram mais outras pessoas e outras e outras e outras e outras e começaram, quando eu fui ver, eu tinha um grupo chamado Café Filosófico com 27 pessoas que eu tinha resgatado do tráfico e do crime e de todas as coisas ilícitas que vocês conseguem imaginar. Então, eu atendi esses caras proporcionando encontros, proporcionando passeios, proporcionando condições de vida melhor. Enquanto eu atendi esses meninos, o Alex, que está aqui, que é meu amigo, meu irmão, atendi as famílias desse cara, porque a gente começou a acreditar que o processo de drogadicção, quer dizer, o processo de droga, não é só o cara que está usando, né? Não é o efeito, mas é a causa, o que faz ele usar a droga. E a gente acabava descobrindo uma série de outras coisas. Só que aí, depois de 4 anos, a instituição resolveu fechar as portas e pagar todo mundo que devia, aliás, que trabalhou, simplesmente cada um para o seu lado. Só que nessa minha jornada literária, eu conheci um cara chamado Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. E ele diz, numa frase, que tu és eternamente responsável por tudo que cativas. E a gente cativou pessoas diferentes, pessoas que vivem do outro lado da ponte, pessoas que não tinham absolutamente nada dentro de casa, nem esperança, né? Que dormia muitas vezes como que eu posso dizer? Por exaustão, daquelas telhas quentes, o cara estava lá dentro sem fazer absolutamente nada, ele dormia, não por sono. Às vezes por fome, às vezes usava droga, às vezes usava o crack, por causa que não tinha nada para fazer. Então não era justo. Você cativa e depois você... E na minha vida, durante minha jornada na vida do crime, eu aprendi que palavra de homem não faz curva. E se você prometeu, cara, custe o que custar, você vai ter que cumprir. Então aí, a gente, como tinha 4 anos de empresa, e o cara que ia fechar a instituição, resolveu dar continuidade a algumas famílias em outra instituição, convidou a gente para trabalhar lá. Só que a gente viu que a gente não teria espaço para cuidar daquelas 27 pessoas. A gente trabalhou 3 meses, eu sentei com o Alex e falei, cara, sabe de uma coisa? Não é justo a gente chegar nos caras e falar que é possível, que sim, que eles podem e depois, tá ligado? Vamos fundar uma instituição? Alex, estou dentro. E aí, em outubro de 2012, a gente fundou a instituição, que é o Instituto Projeto Sonhar, que trabalha com jovens e adolescentes em alta e altíssima vulnerabilidade, que trabalha com pessoas que não têm sonhos, que trabalham com pessoas que estão à margem, né, que estão marginalizados, que trabalha com essa questão de prospectar sonhos, né, de injetar o sonho nessas pessoas. Porque você pode viver com carro, com moto, com dinheiro, só que o sopro da vida é o sonho, né? Então, posso passar? Eu trouxe um pouco do que é o Instituto... Quem tem filhos aqui? Quem tem filho? Tá sem slides aqui. Tá. Quem tem filho? Legal. É só... Não, mas não tá aqui o slide. Tá aí? Não. Não tá. Não tá? Não. Não, Não tá. Não tá. eu não mandei pra vocês o slide?
Não. Não tá. Jura? Tá tranquilo. Eu ia mostrar uma apresentação para vocês, mas infelizmente não vou conseguir. Mas hoje o Instituto Projeto Sonhar trabalha com jovens e adolescentes que querem sair do mundo do crime, que querem sair do mundo das drogas, pessoas que não têm perspectiva de vida, pessoas que não se sentem pessoas, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando a importância de trabalhar, a importância de dar o melhor para os nossos filhos, a importância de dar o melhor para dentro de casa, morar num lugar aconchegante, e acha que um troquinho, uma bala, um pirulito, 20 centavos no farol vai ajudar em alguma coisa. Mas eu acho que enquanto a gente não levantar a bunda da cadeira e não fizer de fato alguma coisa, não adianta reclamar. Né? Não adianta depois que o filho estiver envolvido no tráfico, depois que o filho estiver envolvido no crime, porque assim, o tráfico não escolhe se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é judeu, se você é católico, se você é um bandista. O tráfico não escolhe. A droga não escolhe se na tua casa tem comida ou se a tua casa não tem absolutamente nada. Ela vai entrar. Né? Recentemente a gente participou de um programa de televisão e uma senhora lá de Itapetininga, desesperada, o filho usava droga desde os 7 anos de idade, começou a usar o cigarrinho, depois a maconhazinha, depois a cocaína e depois estourou no crack. Então, quer dizer, uma região totalmente distante da que a gente atende. E ela postou no Facebook, era até uma foto que eu queria mostrar para vocês. Ela postou no Facebook que ela tinha amarrado o filho dela, assim, amarrou a corrente no filho dela e amarrou a corrente nela, para o filho dela não poder usar droga. Todas as vezes que ele teve abstinência, ele foi levado para o hospital, submetido a injeções e depois liberado para casa. Isso ela ficou, acho que, dos 9 anos até os 13 anos de idade, até os 14 anos de idade dele, que foi quando a gente saiu daqui do Capão Redondo 8 horas, umas 8h30 da noite, atravessamos aí a cidade, alguns municípios, para encontrarmos lá o Ismael, né, Ismael? Levanta aí para eles verem você. Que está 4 meses sem usar droga, sem usar crack, sem usar cigarro, sem usar absolutamente nada. Então, a droga, o crime... Eles não escolhem. E se vocês estão procurando ser importante, que seja importante na vida de outras pessoas. Porque dessa vida a gente não leva nada. Porque não há importância em ser importante no mundo onde ninguém se importa com porra nenhuma. Obrigado.